pessoal! Eu sou a professora Mônica. Hoje eu vou trabalhar com vocês alguns conteúdos importantes na área das linguagens para a prova do Enem e outros vestibulares aí que vocês estejam estudando, certo? Bom, só lembrando que não esqueça de acessar agora a nossa grande novidade, que é o aplicativo da ULB, que você pode baixar aí no seu celular, certo? Não esquece de fazer isso, porque vai te facilitar muito a vida. Você não tem noção. Imagina só, você tá no ônibus, tá na rua, em qualquer outro lugar, e você pode acessar por esse aplicativo todos os conteúdos, todos os vídeos que a gente disponibiliza aqui para você. É top ou não é? Cara, vamos lá, vamos correr atrás, porque tá chegando a prova do Enem e você tem que se preparar da melhor maneira possível para essa prova, a prova da sua vida. Beleza? Combinado? Então, bom, hoje a gente vai falar de um conteúdo muito legal da nossa gramática, muito complexo, mas que se você entender direitinho, colega, vai ficar muito fácil de você raciocinar durante questões que abordam esse conteúdo, certo? Bom, então vamos comigo. Olha só. Hoje a gente vai falar de complemento nominal e adjunto adnominal, certo? São termos sintáticos, fazem parte da análise sintática, mas que você às vezes pode confundir qual é qual, certo? Então, para isso, a gente vai falar o que é um, o que é o outro, e depois a gente vai colocar os dois frente a frente para discutir e observar quais são as suas diferenças e quais são as suas semelhanças, certo? Lembrando, este conteúdo aqui faz parte do período simples, mas se você entende bem o que eles significam, quais as suas funções de fato na oração, fica muito mais fácil de você entender, por exemplo, o que é uma oração subordinada, substantiva, completiva nominal, que é justamente o complemento nominal em forma de oração, ou de entender a questão das orações subordinadas adjetivas, que também entra aqui na noção de adjunto adnominal. Ok? Então vamos lá. Primeiro tópico, adjunto adnominal, certo? O adjunto adnominal, ele é um termo muito fácil de ser entendido. Primeiro, que ele é um termo acessório, ele é considerado acessório a mais, um item a mais dentro da oração. Caso ele não esteja ali presente, de fato não vai fazer um prejuízo, não vai ter um prejuízo semântico grande na oração, porque ele está ali como um enfeite, certo? Como um adereço a mais. Então veja só o nome aqui, ó. Adjunto significa que ele está junto. É bem esse termo, tá junto, tá colado, se refere a um nome. Esse nome aqui, dentro da gramática, pode ter vários significados, certo? Mas no caso do adjunto adnominal, esse nome é apenas um substantivo. Então vejam só, é um termo que vai estar junto, colado de um substantivo. Só isso, Mônica. Ah, mas se fosse só isso, estava bom, né? Tava bom, mas ainda não é só isso. Olha só, é importante que você veja que o adjunto adnominal está junto do substantivo sem mediação de nenhum verbo. Ou seja, não tem nada entre o cara que ele se refere e a ele, certo? Então, não tem nenhum termo entre eles. Então, é mais fácil de você identificar. Outra coisa, aqui a gente vai ter palavras que determinam o substantivo. Dessa forma, é muito mais fácil da gente delimitar quais são essas classes gramaticais que têm essa função. São elas: pronomes, locução adjetiva, adjetivo, numeral e artigos. Todas essas classes gramaticais se referem basicamente ao substantivo. Eu criei uma sigla muito fácil de lembrar, que é o PLANA. Olha lá, ó. Lembrou de adjunto adnominal? Quer atestar que isso realmente é um adjunto adnominal? Então encaixa aqui. É pronome? É locução adjetiva? É adjetivo? É numeral ou é artigo? Se encaixa em uma
dessas classes gramaticais se refere ao nome, determina o substantivo dentro de uma oração, então a gente já pode pensar aí na possibilidade de ser um adjunto adnominal, certo? Lembrando que esse pronome aqui, que aparece como adjunto adnominal, ele é um pronome substantivo, ou seja, pronomes que se referem a substantivos. Ok? Vamos ver mais uma coisa aqui, ó. Os adjuntos não determinam ou especificam o nome, eles apenas conferem a ele uma nova informação, certo? Ou seja, algo novo, algo acessório para aquele substantivo. De boa, né? Tranquilo, deu para lembrar numa boa. Então vamos lá aqui, ó, ao que de fato nos complica, que é o complemento. Antes vamos ver uns exemplos? Vou mostrar para vocês. Ó, duas gaivotas brancas pousaram sob o prédio sobre o prédio azul. Vejam lá, meninos. Duas gaivotas brancas pousaram sobre o prédio azul. Vamos tentar identificar aqui dentro dessa oração gigantesca alguns adjuntos adnominais. Vamos lá. Duas se refere a quem? Gaivotas, certo? Duas é chamar, vou até colocar aqui bem bonitinho para vocês ficarem ligados, ó. Duas é numeral. Ou seja, dentro daquela nossa sigla lá, plana, há possibilidade de numeral ser adjunto adnominal? Sim, tá lá. Então, esse numeral aqui é um adjunto adnominal. Beleza. Brancas se refere a alguém? Sim, se refere a gaivotas. Dessa forma, a gente tem aqui um adjetivo. Vejam, adjetivo pode ser considerado adjunto adnominal? Pode, Mônica. Então, nesse caso, temos outro adjunto adnominal aqui, certo? Pousaram é o verbo, sobre é preposição. A gente tem aqui o prédio azul. Opa! O se refere a prédio. Azul se refere a prédio, ou seja, azul e o também estão ali, ó, juntinhos de um substantivo. O é um artigo, ou seja, artigo, Mônica, pode ser adjunto adnominal? Pode, a gente viu que sim, então outro adjunto adnominal. E azul? Azul é outro adjetivo. Dessa forma, a gente tem mais um adjunto adnominal. Ah, tá. Então quer dizer que eu posso ter 55 milhões de adjuntos adnominais dentro de uma oração? Pode, desde que todos se refiram a um substantivo, você pode ter sim 1.355.000, certo? Então fica tranquilo. Essa palavra faz referência a um substantivo, tem como núcleo um substantivo, então significa que ali tem um adjunto adnominal. Fechou? Olha só. Veja que gaivotas é núcleo desse sujeito. Veja que prédio é núcleo desse termo, certo? Então, a gente tem aí essas palavras funcionando como núcleos de adjuntos adnominais. Muito fácil. Então, vamos lá. Vamos agora enxergar o exemplo de um predicativo, por exemplo. A gente tem também predicativos que são muito parecidos com adjuntos adnominais em alguns momentos. Mas vejam, gravem na cabeça de vocês aquela ideia de que o adjunto adnominal está sempre junto do substantivo. Ele não sai de perto. Então, olha só. Busquei o caderno velho. Quem busca, busca alguma coisa. O que eu busco? O caderno velho ou apenas o caderno? Me digam aí, olha só. Quem busca, busca o quê? Uma dica para vocês. Eu tenho pronomes que podem substituir
objeto, certo? Eu já falei isso até em outra aula aí. Então, olha lá. Busquei o caderno velho. Eu posso colocar essa oração assim, substituindo perfeitamente por um pronome, ou ela fica assim, ó. Vejam lá que tem uma discrepância, né? Uma diferença muito grande em busquei-o e busquei-o velho. Essa possibilidade aqui é completamente infeliz, não dá pra gente usar isso. O que significa então, Mônica? Significa que velho está lá, ó, fazendo referência ao caderno. Está dentro desse termo. Então, quem busca, busca algo. Tudo isso é o objeto, então tudo isso pode ser substituído por o. Ou seja, velho é adjunto adnominal, certo? Agora vejam essa outra possibilidade aqui. Olha só, considero sua decisão triste. Vejam, quem considera, considera algo. Vejam comigo aqui, sua decisão triste ou apenas sua decisão. Vamos tentar substituir por um pronomezinho aqui, ver como é que fica? Vamos lá. Considero a triste. Ou simplesmente considero-a. Meninos, vejam a diferença aqui gritante. Olha só. Eu não consigo dizer consideram-a sem dizer considera como, considera de que forma. Então, quando eu digo consideram-a triste, eu estou dando uma qualidade a esse objeto. Se eu estou dando uma qualidade a esse objeto, fora do objeto, significa que aqui eu tenho um predicativo do objeto. Então, não confundam. Adjunto adnominal faz parte do mesmo termo. Predicativo do objeto não faz parte do mesmo termo, ele está fora. Tentem identificar através do uso da substituição de um pronomezinho oblíquo para te ajudar a identificar melhor. E aí você não vai mais confundir. Tranquilo? Muito de boa essa matéria. Basta treinar bastante para não errar, beleza? Então vamos lá. Vejam só agora o que é o tal do complemento nominal. Se liga só. Trata-se do termo que completa o sentido de um substantivo, adjetivo ou advérbio. Então vejam que o adjunto adnominal, ele só tá junto. Esse aqui completa o sentido. Então ele precisa aparecer aqui, pessoal, senão não tem sentido, perde todo o sentido da oração. E outra, olha só as palavras a que ele se refere, olha só as palavras a que ele pode se referir. Adjetivo, substantivo ou advérbio. O nosso famoso asa, tá? Então, olha lá. Adjetivos, substantivos ou advérbios. Se você for lembrar aí, voltar um pouquinho naquela parte de adjunto adnominal, eu falei para você que o adjunto adnominal só se refere a substantivos. Então já tem uma diferença aí bem significativa, certo? Então olha lá, o combate ao preconceito é algo primordial. Vejam a palavra combate. E agora analisa aqui comigo uma oração em que não tenha esse ao preconceito. Olha como ficaria. O combate é algo primordial. Mônica, mas o combate a quê? Então vejam que falta algo, não falta? A palavra combate, ela precisa ser completada. Ela precisa de um complemento. E esse complemento está bem aqui, ó. Ao preconceito, certo? Olha lá, o fumo é prejudicial à saúde. O fumo é prejudicial, vejam. Opa, mas prejudicial a quê? À saúde. Ou seja, complemento nominal. O juiz agiu favoravelmente ao réu. Ora, se ele agiu favoravelmente a quem? A alguém, ou seja, ao
réu. Vejam que todos esses casos aqui que eu grifei, que eu marquei, são complementos nominais. E outra, vejam aqui, ó, todos eles estão antecedidos por preposições. Então, aqui a gente tem também uma preposição obrigatória, certo? Então, tranquilo até aqui, tudo bem, já vi lá o que é o adjunto, já vi também o que é o complemento. Agora eu quero saber onde se encaixa essa diferença entre um e outro. Galera, é muito simples. Olha só. Primeiro, complemento nominal é sempre iniciado por preposição. Sempre. Adjunto antinominal? Nem sempre. Pode ser e pode não ser, beleza? Complemento nominal vai estar ligado a substantivos abstratos, que são aqueles que têm uma noção de não ter existência própria, né? Que dependem de um ser para existir. Normalmente qualidades, sentimentos, certo? Adjetivos e advérbios. Esses aqui, ó, adjuntos adnominais, vão se ligar apenas a substantivos, sendo eles abstratos ou concretos. Isso aí vai depender. Mônica, até aí de boa. Só que quando a gente chega aqui, ó, em substantivos abstratos, os dois podem estar juntos de substantivos abstratos. E os dois podem ter preposição. E aí, minha irmã, o que eu faço aqui? Onde que eu consigo me salvar? Como que eu diferencio um caso do outro? Galera, muito simples. Primeiro, o complemento nominal, ele sempre vai ter o sentido passivo. É como se o termo estivesse recebendo uma ação, certo? Aqui não. O adjunto adnominal sempre tem o sentido ativo. É como se estivesse sempre praticando uma ação daquele substantivo. Ou seja, a gente tem essa primeira forma de diferenciar. A segunda forma é que o complemento nominal nunca expressa posse de algo. Já o adjunto adnominal indica essa posse. E aí vai ficar muito mais fácil de você entender. Óbvio que só com conceito a gente não consegue entender nada. Então vamos para os exemplos para te ajudar a melhorar isso aqui. Olha lá. A visita do médico foi essencial. Veja, o que eu quero que vocês analisem é este termo e este termo, certo? Então vamos colocar a primeira prática aí. Para ser complemento, tem que complementar um substantivo, adjetivo ou advérbio. Visita é um substantivo e é abstrato. Então aqui eu tenho duas possibilidades. Pode ser complemento, pode ser adjunto. Vamos lá. Do médico se refere à visita, ao médico se refere à visita. Vejam lá comigo. Esse médico aqui, ele fez a visita ou ele recebeu uma visita? Se ele fez uma visita, significa que ele foi ativo. E outra, a visita é dele. Ele quem fez a visita. Então, esse termo só pode ser adjunto adnominal. Agora, vejam aqui, ó. A visita ao médico foi um desastre. Vamos lá. Eu visitei o médico, ele foi visitado ou ele visitou alguém nessa segunda possibilidade? Aqui ele recebe a visita, ele é alvo dessa ação, ele tem o sentido passivo, ou seja, complemento nominal. Então é aqui que a gente vai diferenciar muito mais fácil esses dois conceitos. E outra, se você enxergar aqui um substantivo que seja abstrato, por exemplo, o livro do médico é azul, você já sabe que livro é substantivo concreto. Então não pode ser complemento, só pode ser adjunto. Então já facilita 100% a sua vida. De boa, tranquilo. Vamos tentar um exercício aqui para a gente fechar esse conteúdo. Vamos lá? Olha lá. Classifica o termo grifado em complemento ou adjunto. Certo? Vamos ver. Devemos obediência a nossos pais. Esses pais aqui, ó, vão receber essa obediência ou vão praticar essa obediência? Mônica, é sentido passivo, eles recebem essa obediência, ou seja, complemento nominal. É preciso que sejas
útil à comunidade. Mônica, útil é adjetivo. Então, nesse caso aí, filhote, só pode ser complemento. Só ele que completa adjetivos. A sua sorte é diferente de toda a gente. De novo, diferente é adjetivo. Então, só pode ser complemento. Tá vendo, gente? Não chora, é fácil. Os dedos do garoto estão sujos. Meninos, olha lá. Dedo é substantivo concreto. Então, não chora. É adjunto adnominal. É dele, é de posse dele. A estante da sala está repleta de livros. A estante também não é um substantivo concreto? Portanto, adjunto adnominal. Os olhos estavam cheios de luz. Cheios, adjetivo. Então, só pode ser complemento nominal. Tenho necessidade da casa. Olha lá, esse aqui é onde você vai pegar bem a diferença. Essa casa, você tem necessidade disso ou ela necessita de algo? Você tem necessidade dela, portanto, complemento nominal. Sentido, aquela ideia do sentido passivo. O jardim da casa é grande. Jardim também é uma coisa concreta, ou seja, adjunto adnominal. Nós moramos longe do trabalho. Longe, advérbio, ou seja, só pode ser complemento nominal. E por fim, a porta da geladeira está aberta. Porta, substantivo concreto, portanto, adjunto adnominal. Galera, gostou? Então acompanha mais, vejam mais aulas para vocês se darem muito bem nesse conteúdo, nessa matéria e nessa prova que está chegando por aí. Não esquece de baixar o aplicativo que vai te ajudar muito a estudar para essa prova. Fechou? Então, falou e até a próxima.